Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Normalmente, hoje, como a última vez, eu estou falando casos que eu chamo de evidências científicas. Eu uso casos que existem nos livros. Esse mesmo que eu vou mostrar hoje, eu peguei aqui uma cópia do livro A Vida Privada das Plantas, mas tem vários livros, não só esse não, tem vários livros de fisiologia, de anatomia, histologia, mostrando sobre os fatos. Hoje eu vou falar que é o caso que eu digo número 56 e 57, que eu já citei 55 casos de plantas que confirma a ideia, ou pelo menos mostra a evidência científica da existência do princípio inteligente dela. Hoje eu vou falar o caso 55, 56 e 57, que é o caso do pepino de São Gregório, que é Cebalium elatério, é o nome científico que ele chama para a planta. E vou falar também do caso da vagem da siesta, que é o Cytisus sp, que é também dois casos. Eu vou trazer a fotografia aqui para servir do nosso entendimento, para você ver aqui a imagem. Olha essa imagem aqui é o pepino de São Gregório. Você vê que aqui está a vagem. Essa vagem, esse pepino de São Gregório, ele vai enchendo, ele quando fica maduro, chega a época própria para isto, para a época que ele sabe que chegou o momento para isso, ele fica maduro, vai se enchendo de líquido, um líquido viscoso muito grande. E quando o líquido viscoso está muito forte, ele tem uma pressão que ele explode, ele estoura, faz aquele barulho, e o barulho é grande, mas sai tipo um rastro de fumaça daquele líquido viscoso e vai às sementes. Ele sobe 6 metros de altura, vê como o negócio é alto. Essa planta dá muito no Mediterrâneo, e você vê, ela faz isso. Então é uma forma que ela tem de se propagar, ela sozinha, ela não usa outras, porque às vezes ela se propaga, as plantas se propagam usando animais, usando herbívoros, usando insetos, abelhas, formiga e beija-flor e assim por diante. No caso aqui não, ela sozinha ela joga aquelas sementes e elas vão germinar e vai produzir outra. A outra fase que eu falei aqui, que é da giéstia, olha aqui de novo, a giéstia, ela tem também essas bagas aqui, e fica cheia de sementes. Só que ela fica uma parte que dá para o sol, fica aqui, sol, aquece, e a outra parte é na sombra. Naturalmente, que a parte que dá no sol aquece ela quando ela está pronta, quando está seca, pronta para fazer isso. E aí é como se uma parte dilatasse e ela se estoura em duas, abre em duas. E aqui sai sementes numa velocidade imensa. Ela faz viagens longas, nessa velocidade o vento ele joga ela longe e ela vai, aí onde vai cair, vai reproduzir. Então essa reprodução, o conceito diz, isso é uma coisa só da natureza, só da bioquímica, só da fisiologia? É isso que eu quero trazer à discussão, que não tem possibilidade disso acontecer sozinho. Primeiro, ela sabe a hora de fazer isso, é como se a química soubesse isso, a física soubesse a hora dela fazer isso, como se tivesse a informação na genética, quando alguém quer explicar pela genética. Ou no caso lá da Gregório, ela solta. Não, eu vou trazer um pensamento do hipótese, que depois eu vou na frente discutir muito forte com vocês isso, no capítulo. Aqui eu estou pegando o acervo do professor Jorge André. Esse livro aqui é um dos livros do professor Jorge André. Ele deixou mais de 20 livros. Esse aqui é um dos livros. E nesse livro aqui, ele faz o mapa
do DNA, e você sabe que ele tem essa forma de hélice. E ele mostra aqui o DNA tendo essa forma. E o gene, aqui embaixo, ele está apontando aqui com a seta, onde seria o gene, campo energético do gene, influenciando a estrutura física que ele serve de tela da manifestação. Essa aqui, nessa tela, que é como se fosse uma tela, está o DNA, está lá o cromossomo, ele tem nessa tela, esse gene, quando o princípio inteligente vai agir na matéria, um dos primeiros lugares que ele age é aqui, porque ele vê o princípio inteligente, ele vai mandar a sua informação na forma quântica, na forma de quanto, porque o quanto é como se fosse partícula, porque é partículas ou onda. Essa partícula, ela, quando é no plural, o quanta, a gente chama quanta. Então ela vem na forma de partículas, de partículas que é liberada porque a energia libera essas partículas. E essas partículas é como se fossem nuvens. E ela vem aqui, porque ela está ainda na forma energética, já numa quinta essência, ela vai bater aqui nesse gene, e nesse gene aqui que ele vai receber a ordem para começar a agir de tal forma. A ordem para começar a sua germinação, a sua produção, a sua divisão, inclusive a ordem que vem para encher aquele bago lá do São Gregório que a gente falou, ou do bago da Giesta, ela recebe ordem. Então, na realidade, a genética comanda, mas ela recebe ordem do princípio inteligente. Eu vou depois mostrar como é que isso faz, como é que esse princípio inteligente chega até aqui. Porque para ele chegar aqui, ele passou por vários filtros, porque esse princípio inteligente sai lá do inconsciente puro. Ele vai passar pelo inconsciente passado, arcaico, e vai cair no inconsciente atual. Como ele vai passar, ele tem o modelo já no corpo mental, ele vai passar no perispírito, vai passar no duplo etéreo, para vir chegar aqui. E ele chega no caminhos de fotos e de quanto. Ele bate aqui nessa e ele vai desencadear, retirada, vai sair elétron aqui e começa a mensagem, esse DNA que vai dizer qual é a substância, as moléculas que ele precisa formar. Isso vai ser dirigido o RNA leva essa mensagem até os ribossomas, forma as proteínas que vai precisar para começar esse processo. Então isso que parece uma coisa simples, você não tem como explicar se não trouxer a discussão do princípio inteligente para as plantas. Ele tem que trazer. Você não vai explicar isso acontecendo mecanicamente sem uma inteligência por trás. Existe essa inteligência por trás. Por isso que Jesus disse, não cai uma só folha que Deus não esteja por dentro. Está assim. Então são caminhos. Esse trabalho do Jorge André, eu vou depois na frente conversar. Eu conheço dos trabalhos sobre a influência do princípio inteligente sobre os seres, talvez o Jorge André tenha deixado o melhor trabalho. Mas eu vou pegar a parte do trabalho do Jorge André, que ele fez mais ligado para o homem, e vou pegar uma parte também do professor Hernani Guimarães, que ele faz no seu estudo de psiquântico, e vou fazer uma adaptação com o conhecimento das plantas, para você poder entender como é que isso faz. Principalmente porque, para você ter uma ideia, a informação vem a parte energética da planta que vai receber essa informação, tem tanto
os cloroplastos lá na substância que vai fazer a fotossíntese, como nas mitocôndrias existem caminhos que faz isso. É como se viesse poeira que vai desencadear, é como se fosse, você veja na fotossíntese, vem a luz do sol, aquele fóton desloca elétron da clorofila e aquele elétron desloca, vai para outras clorofilas ou vai fazer um caminho que vai depois ela produzir os alimentos. Esse assunto nós vamos ainda investir sobre ele. Fica o convite para na frente. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso.